Empresas em crescimento consomem muito capital. Elas estão construindo os ativos necessários para explorar todo o seu potencial de geração de riqueza. Um exemplo simples. Para crescer uma rede de restaurantes, a partir da primeira loja de sucesso, será necessário mais capital do que a sua geração de caixa. Digamos que existe o potencial para montar mais 30 restaurantes. O capital virá basicamente de dois lugares: tomar dívida ou vender patrimônio. O primeiro caminho, obter capital para expandir a empresa via dívida, pode ser feito através da emissão de um título público, uma debênture, se a empresa tem um porte maior. Se for uma empresa menor, pode pedir empréstimo em um banco ou órgão de desenvolvimento. O segundo caminho, a venda de patrimônio, é uma forma muito popular atualmente para levantar capital. Vemos com frequência notícias de que o fundador da startup A recebeu um aporte de X milhões de reais para desenvolver a empresa. Basicamente, ele vendeu um percentual da empresa a investidores. O dinheiro levantado geralmente é usado para a expansão. E tudo dando certo, isso valoriza o patrimônio de todos os acionistas. Esse processo se repete algumas vezes e, nos casos de sucesso, a empresa atinge um valor de mercado que remunera todo mundo. O percentual que o fundador retém é capaz de criar grandes fortunas. Bill Gates, da Microsoft, Elon Musk, da Tesla, e Jeff Bezos, da Amazon, podem confirmar isso. O problema é que esse modelo serviu para criar uma ideia desorientadora, de que as empresas não precisam se preocupar com as margens quando estão se expandindo. Em tese, o investimento que está sendo feito na construção de uma plataforma ou em aumentar agressivamente o número de clientes vai garantir a margem no futuro. Pode ser verdade em alguns casos, mas mesmo nesses casos, a premissa é falsa se o modelo de negócio não se mostra viável em sua unidade econômica. Traduzindo, a venda de uma única unidade do produto tem que ser lucrativa. Tem que gerar uma margem bruta positiva. E quanto maior, melhor. Margem bruta é o quanto a empresa fica para si depois de pagar os custos diretos do produto. Um exemplo simples. Uma padaria gasta R$1 em farinha e leveduras para fazer um pão e o vende por R$3. A margem bruta é de R$2. Uma margem bruta percentual de 66%. Nada mal. A Amazon, provavelmente o maior exemplo usado para defender a tese de que as empresas vão ganhar dinheiro depois de crescer, tinha uma margem bruta bastante positiva na venda de cada livro. Ou seja, ela ganhava dinheiro vendendo livros. Obviamente que a venda de 50 mil livros por mês não gerava margem suficiente para financiar o investimento necessário em tecnologia. A margem operacional era negativa. Depois de subtrair do lucro bruto as despesas que não podiam ser alocadas diretamente a cada um dos livros, como, por exemplo, o aluguel do escritório ou o desenvolvimento da plataforma tecnológica, o resultado era negativo. E assim foi durante muitos anos. Mas vários fatores indicavam que ela poderia ter sucesso se conseguisse vender para um número maior de pessoas. Ainda assim, poderia ter dado errado, como aconteceu com tantas outras empresas. O problema é que o exemplo da Amazon serve como pretexto para empresas sem um modelo de negócio viável tentar defender margens negativas. Se a empresa tem margem bruta negativa, o negócio é inviável. Essas empresas acreditam que vender seu produto abaixo do custo vai atrair clientes que permanecerão fiéis quando ela aumentar o preço. Não acontece. A natureza de cada empresa recomenda quais margens são mais importantes de serem acompanhadas. Mas duas margens são básicas para uma empresa de sucesso. Primeiro, a margem bruta. Quanto maior, melhor. O exemplo do Google mostra dois pilares do modelo RPMI: receita crescendo aceleradamente
e margem bruta muito saudável, em torno de 56% ao longo de 5 anos. Ou seja, de cada dólar que a empresa fatura, ela fica com 56 centavos para pagar todas as suas despesas, financiar o crescimento e remunerar o acionista. Nada mal. Nem sempre é possível ter uma margem bruta tão boa. As características do setor onde a empresa atua podem impedir que isso aconteça, como é o caso do varejo. Walmart e Kroger, a maior rede de supermercados dos Estados Unidos, têm margem bruta em torno de 25% e 22%, respectivamente. Margens muito boas para o setor. E ambas as empresas apresentam crescimento de receita ao longo de 5 anos. É importante notar que margem bruta não garante margem operacional saudável. A rede de hamburgueria Shake Shack teve margem bruta média de 43% ao longo de 5 anos, mesmo em um setor muito impactado pela Covid, mas apresentou margem operacional negativa em 3 anos. Isso significa que ela não está conseguindo transformar a sua boa margem bruta em recursos a serem investidos na empresa. Mas como vimos, no caso da Amazon, margem operacional negativa em uma empresa crescendo aceleradamente pode ser aceitável, mas lembrem-se, não existem muitas Amazons. O valor da empresa é determinado pela quantidade de dinheiro que ela gera para o negócio. A comparação das 4 empresas mostra que quem cresce mais a receita e tem as melhores margens tem um valor de mercado maior. O Google, com uma receita menor que menos da metade do Walmart em 2022, valia 1,7 trilhões de dólares no dia 1º de setembro de 2023. O Walmart valia 435 bilhões, 1/4 do valor do Google. O Walmart, com uma receita um pouco maior do que 4 vezes a receita do Kroger, vale 13 vezes mais. E isso com apenas 3 pontos percentuais a mais de margem bruta. Obviamente que essa é uma análise que não considera muitos outros fatores igualmente importantes, como, por exemplo, a posição competitiva e o custo de capital das empresas. Mas, independentemente disso, empresas com todos os indicadores positivos no modelo RPMI são bem-sucedidas. Ter margem saudável significa que a empresa está crescendo de forma sustentável, gerando lucro suficiente para investir em si mesma e se proteger de possíveis crises financeiras. Não adianta ter receita que afunda a empresa. A venda tem que trazer lucro para ser aplicado em projetos que vão acelerar o seu crescimento. Empresas que não têm margens saudáveis não são competitivas, pois não podem investir em novas tecnologias, contratar pessoas talentosas e expandir seus serviços.